Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos com o seguinte tema: Eis que volto logo, pronta para o arrebatamento? Temos aqui então uma explicação da palavra acerca deste assunto. Vou colocar o comentário fixo e juntos vamos orar ao Pai. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Vamos lá então. Maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã em Tua presença. Obrigada, Pai amado, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela boa noite de sono, por um dia lindo neste dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, fará e continua fazendo por nós. Pai, me rendo aqui diante da Tua presença, para que o Senhor venha me usar como canal de bênção em Tuas mãos para a revelação desta palavra, do Seu Espírito Santo. Me rendo plenamente a Ti, para ser conduzida pela Tua revelação e amor diante desta palavra. Assim eu Te louvo, Te bendigo e Te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Aqui tem o seguinte tema: Jesus disse, através da vida de João, eis que volto logo. E a minha pergunta é: estamos prontas para o arrebatamento? Ontem eu falei acerca do que João viu da Cidade Santa, e hoje eu trago esta palavra, porque é o complemento diante daquilo que o Senhor tem nos oferecido de certeza e convicção do que a sua palavra nos diz. Aqui a certeza é que João disse com as palavras proféticas do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, que é o livro que nos revela o final da história devido à morte de Jesus e o porquê, de alguma forma, cada dia mais isso está presente e, de alguma forma, está sendo real. Acredito que a palavra certa é essa. Estamos vivendo a realidade do arrebatamento. A qualquer momento ele pode acontecer. E a minha pergunta a você é: estamos prontos? Bom dia, Vera! Tudo bem? Que saudade! E aqui estamos mais uma manhã, justamente para aprendermos um pouquinho mais do que João falou profeticamente diante da revelação que Deus deu para ele. Então aqui fica claro, né, o amor, o cuidado de Deus nos mostrar o que de fato viveremos se permanecermos fiéis à sua palavra, aquilo que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Então, o que João viu, né? Ele disse assim, que quem ouve as palavras proféticas deste livro, que é a Bíblia, né? Que não devemos acrescentar a ela coisa alguma. Deus diz que não devemos acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula, nem pôr e nem tirar a palavra de Deus. E é bem interessante porque o próprio Pai já sabia que iria acontecer tudo isso, porque ele mesmo disse aqui: não acrescente e nem tire nada. E muitas das Bíblias, das novas versões e impressões que estão vindo por aí, vemos que estão sendo arrancadas partes da Bíblia,
partes do que é o complemento da palavra de Deus, mas aqui o Pai diz que Deus acrescentará, né, de alguma forma. Ele diz assim: se alguma pessoa tirar alguma coisa da palavra profética deste livro, Deus tirará delas bênção deste livro, isto é, a parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte do testemunho, né, santo ali de tudo, né, de tudo que ele diz. E aí ele realça: certamente venho logo. Amém, vem Senhor Jesus, e que a graça do Senhor esteja com todos. Então aqui, o que Papai do Céu nos diz? Que dentro de um alerta, né, diante daquilo que ele falou, olha, quem não entrará no meu reino? E a palavra, ela é clara, a palavra de Deus, ela é direta. E ontem eu ressaltei aqui para vocês que quem não entraria na palavra de Deus. E eu vou ressaltar nesta manhã novamente para fazer a seguinte pergunta a você. Você está pronto? Porque aqui diz que não entrará no reino dos céus os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. A palavra de Deus está dizendo que o lugar dessas pessoas é no lago onde queima fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aqui a minha pergunta é: o que nós devemos fazer para não estar dentro dessa categoria daquilo que ele nos revela? Devemos ler a sua palavra, devemos caminhar conforme a sua palavra, devemos fazer a escolha, assim como Jesus fez. Desde lá, do início de tudo, estava o Espírito Santo, o Pai e Jesus. E diante dessa trindade, diante do papel individual que cada um tem, Deus Pai todo onipotente, o qual ele é, em amor, nos deu aí seu filho, né? E o filho disse: Pai, eu irei, para que todos possam voltar a se comunicar e ter comunhão contigo e caminhar conforme a tua palavra, porque eu farei esse elo, eu serei o intermediador entre o Senhor e os homens. E ali Jesus vem em carne, como já sabemos, através da vida de Maria, e ela dá à luz um filho, e este filho é Jesus, que foi gerado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E então vemos que Maria era uma virgem, e ali ela foi tomada pelo Espírito Santo e gerou Jesus para que eu e você pudéssemos, através dele, da caminhada dele aqui na terra, ser estabelecido uma nova comunhão com o Pai. E dentro desta comunhão, o que Deus nos oferece? Deus nos oferece voltarmos a ser filhos amados do Pai, voltarmos a ter uma vida de santidade e renúncia do pecado diante daquilo que é nos oferecido, ter comunhão da palavra, porque o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós e então ele nos ensina a sua palavra. O Espírito Santo nos ajuda a caminhar em santidade com o Pai. Então, em todo tempo, Jesus está nos dando a condição de eu e você nos prepararmos nessa caminhada tão breve que é a vida, né? De 0 aí no máximo 120 anos, para resgatarmos então esta aliança que temos com o Pai, através do Filho, porque Jesus fala: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. Então Jesus se coloca como esse intermediador. E à medida que Jesus dá vida pelo meu pecado, pelo seu pecado, e nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador, então ele apaga os nossos pecados através do batismo, porque então deduzimos o que Jesus fez, compreendemos, e aí temos o batismo, o qual ele nos deu exemplo, e como ele foi batizado ali por João Batista, então aceitamos Jesus, nos batizamos, e então o Senhor começa o processo de modificação e transformação nas nossas vidas, porque ele nos tirou de uma situação terrível, que era de pecado, né? Como eu acabei de falar para você, os mentirosos, os idólatras, os que cometem pecados nojentos, entre tantas outras citações que eu fiz aqui. Então você sabe a escolha que você tem feito diante do que a palavra diz. Deus, ele já deixou claro quem não subirá. Então, se você se encontra em alguma categoria do que esta palavra está dizendo, se arrependa, busque caminhar conforme a direção de Deus, conforme a palavra de Deus, porque aqui ele diz que ele acrescentará castigos e pragas descritas na Bíblia, se alguém pôr ou tirar, se alguém de alguma forma ter atitude. Vamos pensar assim: eu tenho uma atitude que está incoerente com aquilo que Papai do Céu pede para eu fazer. Se Jesus pede para eu não mentir, por que eu vou mentir? Então, se eu minto ainda, eu estou fora do que a palavra de Deus diz. Então, eu tenho que fazer uma escolha e parar de mentir, me arrepender e falar: Deus, eu preciso de transformação nessa área. Eu preciso do Senhor na minha vida. E então, quando você se arrepender, quando você buscar a Deus, Ele vai te ajudar, porque Ele te carrega pela mão, Ele está caminhando com você, seja nas aflições, seja nas alegrias. Ele é o Filho perfeito que foi enviado por Deus para que eu e você pudéssemos caminhar renunciando o pecado e tudo que o mundo oferece dia após dia, hora após hora, segundos após segundos. Então significa que eu e você temos uma escolha em Cristo, porque Ele fala que nos torna livre para então podermos dominar sobre o pecado, dominar diante daquilo que era o problema o qual tínhamos, porque antes de Jesus não conseguimos dominar, seja vício, seja pecado, seja qualquer coisa que está incoerente com a palavra de Deus. E aqui justamente Ele nos ensina a caminhar conforme a palavra, a obedecer a palavra. Aqui Ele nos ensina a fazer uma escolha para que eu e você possamos estar prontos para o arrebatamento a qualquer momento. Jesus, Ele pode voltar e arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Então significa que a responsabilidade da capacitação daquilo que foi a responsabilidade de Jesus de morrer na cruz e me conceder a salvação, uma vez que eu aceitei como único e suficiente Salvador, Ele me dá o domínio, Ele me capacita em autoridade, Ele me dá toda a estratégia e toda a autoridade em seu nome para vencer o pecado e ter uma caminhada de renúncia de pecado, mas trazer uma vida de santidade. Porque o apóstolo Paulo diz que Jesus é o exemplo dele. E que ele disse: você não consegue olhar para Jesus, que parece ser tão distante, olhe para mim. Eu era um perseguidor e me tornei um libertador. Eu fui liberto pelo encontro que eu tive com Jesus. Eu perseguia Ele, eu perseguia a palavra,
mas eu me tornei alguém que no fim da minha vida ele diz: não sou eu que vivo em mim, Cristo vive em mim. E quando que podemos dizer essa palavra? Quando? Quando de fato, assim como o apóstolo Paulo, ele escolheu renunciar o seu eu, renunciar a sua vontade, renunciar tudo que era o querer dele dentro da sua carnalidade, dentro daquilo que ele acreditava antes ser o melhor, porque ele perseguia o povo pela religiosidade. Ele perseguia porque ele acreditava que Jesus não era o Salvador, até ter tido o encontro com Jesus e a sua vida mudar. E ali ele passou, no início vemos a dificuldade de Paulo, aquilo que eu não quero fazer de pecado eu faço. Quanto mais eu luto, mais dificuldade eu tenho. Até que teve um momento de intimidade, teve um momento da caminhada de Paulo com Jesus, que a cada dia que ele caminhava com Jesus, ele era santificado. A cada dia que ele buscava mais conhecer a palavra, a cada dia mais que ele buscava ministrar a palavra para a vida das pessoas, para a vida das igrejas, ele se santificava mais e mais. E quando Paulo se deu conta, ele não tinha mais um eu que o dominava, mas Jesus que habitava dentro dele e o guiava em santidade, em amor, de acordo com aquilo que a palavra de Deus estava ensinando. Então que eu e você possamos escolher caminhar conforme a palavra de Deus diz, conforme aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, uma vida de renúncia do pecado, mas para viver a graciosidade de fazer parte, de comer ali da fruta da árvore da vida, porque você não nega Jesus, você anda de acordo com a palavra de Jesus. E aqui ele diz que ele vem, eis que certamente venho logo. E ali ele está dizendo: eu voltarei, eu arrebatarei a minha igreja. Você está pronto? Porque de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros, ele nos ensina a andar e ter uma vida de santidade, não sozinho, porque sozinho não conseguiremos. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, se sem Jesus eu não posso fazer nada, eu preciso tê-lo e aceitá-lo na minha vida, para que então ele me fortaleça, o Espírito Santo venha habitar em mim, me instrua cada vez que eu dedico tempo em oração, tempo em jejum, tempo de conhecimento com a palavra, tempo de ter uma vida de santidade, escolhendo caminhar sempre no padrão da excelência do que de Gênesis a Apocalipse ele me diz, porque isso que eu estou te dizendo aqui é o último capítulo do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Ele fala: eis que venho logo. E aí João diz: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu desejo ardentemente a volta do Pai. E você? E você deseja ardentemente a volta do Pai? E a volta do Pai, para mim ou para você, ela pode ser a morte, né? Porque a gente não sabe quando morreremos, então a nossa vida tem que estar no padrão daquilo que a palavra de Deus diz, ou realmente o arrebatamento que irá acontecer. Todo olho verá. Todo mundo saberá que Jesus voltou. Então, existe uma palavra dada. Existe uma palavra que é testemunho real, profética. Jesus diz: eis que venho logo. Eis que eu voltarei. Eis que eu vou arrebatar a minha igreja. Eu e você estamos prontos? Eu e você estamos caminhando conforme ele diz? Estamos nos afastando
daquilo que ele deixou escrito de quem não entraria nos céus? Então que você e eu possamos ter essa consciência, porque o reino, ele é ganho à força. Jesus nos capacita, o Espírito Santo nos dá autoridade, em nome de Jesus, o tempo todo, para rompermos e vencermos com o pecado. Ah, Tati, mas caí. Pede perdão, se arrepende de verdade e não volte a cometer novamente. Então, eu e você temos um compromisso de santidade e caminhar de acordo com a palavra de Deus diz, para então usufruirmos ou do arrebatamento, ou termos a convicção e a certeza de que se morrermos agora ou a qualquer momento, estaremos com Ele na glória. Estaremos com Ele para uma vida eterna, onde Ele diz, entre, amado do meu Pai, entre para o meu reino, entre para uma vida pela eternidade. Em amor e adoração ao Pai, bebendo ali da fonte inesgotável que vem do Senhor. Então que eu e você possamos fazer essa escolha e buscarmos escolher dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, renunciar ao pecado e estar pronto para ter uma vida na eternidade com o Pai. Amém? Maravilhoso Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é fiel. Muito obrigada, Pai, pela fidelidade do Teu cuidado e do Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigada, meu Deus, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. Nos capacita, Senhor, cada vez mais a escolhermos e dominarmos sobre o pecado, para que possamos escolher ter uma vida em santidade, para estar prontos para este dia, o dia, Pai, do arrebatamento ou da nossa morte, mas sabermos que a qualquer momento que a morte chegar ou que o arrebatamento acontecerá, porque os sinais estão aí, Pai, estaremos prontos, convictos de caminhar de acordo com a Tua palavra. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, para que possamos ver, entender e compreender a Tua palavra. Ver, entender e compreender o que está acontecendo de sinais no mundo, para que então possamos caminhar, escolhendo uma vida de santidade, de renúncia ao pecado, para podermos estar contigo pela eternidade. Assim, Papai, eu te louvo, assim eu te agradeço e te bendigo em nome de Jesus. Amém. O Pix está na tela, se você quiser fazer uma oferta na minha vida, Deus te abençoe grandemente. E o mais importante, semeie esta palavra, se inscreva no canal, curta, compartilhe, semeie esta verdade e alerte quem você ama. E alerte aquela pessoa que precisa ouvir e se alimentar desta palavra, para ter a compreensão e o discernimento de que só Jesus pode nos levar ao Pai. Só Jesus tem todo o poder nos céus e na terra para nos conduzir a uma vida de eternidade, para nos conduzir a uma vida preparada, ou para a morte, ou para o arrebatamento, porque a palavra de Deus diz, eis que volto logo. Os sinais estão aí, e os sinais seguirão aos que creem. Deus te abençoe.